Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos importantes, mas que também nos trouxe algumas situações do mundo do bizarro, do inacreditável, do ridículo, todas essas situações vinculadas à figura do ex-presidente da República, que está agora cada vez mais reduzido à figura de um moleque desocupado e um moleque amedrontado. Eu convido você para a seguinte reflexão: é possível alguém se sentir preso num ambiente absolutamente aberto? Deve estar sendo isso que está acontecendo com a figura do ex-presidente. Uma figura que está longe da sua esposa, a esposa 03, longe da filha, longe dos filhos 01, 02, 03, que estão tentando uma cidadania italiana, porque afinal de contas, né, eles sempre disseram que era Brasil acima de tudo, né? Mas agora está parecendo que a Itália está acima do Brasil no meio dessa história. O filho 04 já está na Noruega, com a sua ex-esposa 02, que virou norueguesa também. Então, é uma gente muito estranha. Uma figura que está tão isolada, sem saber falar inglês, sem poder circular nas ruas, porque esse homem é uma criatura amedrontada, que dormia com armas para todos os lados e colete à prova de balas. Sem esse séquito de seguranças que ele estava acostumado aqui, sem falar a língua do país onde ele está, sem poder fazer absolutamente nada, esse homem pode se proclamar como um homem livre, sabendo que se retornar ao Brasil poderá entrar em cana instantaneamente, inclusive em função dos últimos acontecimentos que eu vou relatar para vocês aqui no nosso portal. Pois bem, são reflexões iniciais que eu quero convidar você, mas tem outros assuntos também muito importantes. Mas antes de mais nada, antes de abordá-los, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, enfim, participe aqui do nosso chat que eu abro todos os dias entre 5 horas e 5 e meia. Se puder, se inscreva no nosso clube de membros e vamos juntos, porque temos muitas situações a analisar aqui no nosso país, situações que dizem respeito à nossa realidade. Então, vamos seguir. Abrindo aqui o nosso papo, gente, a gente vê a seguinte situação. Eu comentei com vocês que há um dia atrás, que o Bolsonaro ele estaria articulando, né, algum tipo de movimentação para criar algum tipo de constrangimento ao presidente Lula na visita que ele está fazendo aos Estados Unidos no dia de hoje, ontem, e, enfim, deve ficar lá até amanhã, ou deve sair muito cedo, né? E comentei aqui com vocês que na apuração de alguns veículos de comunicação, ele estaria se articulando com o pastor André Valadão, que eu nem sabia que morava nos Estados Unidos, que tinha igreja nos Estados Unidos, mas eu descobri uma coisa hoje que fala muito, né, sobre o perfil moral dessa gente. Existem grandes vigaristas da fé, existem os médios e existem os calouros, os que são mais jovens, mas que já estão trilhando em alguns caminhos do ilícito, do imoral e da enganação de uma maneira geral. A revista Fórum fez a seguinte matéria, há 2 dias atrás. O mais novo vexame de Bolsonaro nos Estados Unidos envolve a visita oficial de Lula. Sem compreender seu papel como ex-presidente, extremista age como moleque e, junto com 2 figuras conhecidas de seu grupo ideológico, trama abertamente contra o petista. Nós vamos ver o que aconteceu hoje, se deu certo essa estratégia, né? Quando vocês entram aqui no Twitter de um dos atores dessa história, o pastor André Valadão, que mentiu descaradamente durante a campanha inteira, tentando destruir a candidatura de Lula e inventando qualidades em Bolsonaro que ele não tem, e nós estamos vendo agora quem é a figura, né? Ele postava vídeos, né? Aliás, depois ele começou a postar vídeos, depois da campanha, não falando mais de política. Mas para vocês verem o shape aqui da criatura, né, o perfil, é assim, ó. Vou dar uma olhadinha aqui. O ambiente pro momento que eu tô vivendo. Não vou ouvir porcariada, né, gente? Se tem do capeta, se tem de pornografia. E aí é o seguinte, está numa região certamente praticando um esqui, né, com a roupa sofisticada, um capacete, né? Evidentemente, isso tudo obra dos fiéis que frequentam a sua igreja. Mas será que foram só os fiéis? Bom, quando a gente dá uma olhada aqui na criatura, a gente vê notícias como essas aqui, ó, ou uma notícia como essa. TV do pastor André Valadão recebeu R$217 mil do governo em ano eleitoral. Mas não foi só isso não, tá? Ele vem recebendo uma graninha regular. No ano de 2019, recebeu 268 mil, depois 2020, 61 mil, 2021, 208 mil e 2022, 217 mil. Isso dá uma bagatela de R$753 mil que nós pagamos para o pastor
para ele fazer uma campanha de Bolsonaro e continuar a fazer ataques à democracia aqui do nosso país, né? Mas ele deve estar no radar também do Alexandre de Moraes, porque ele teve a sua conta suspensa algumas vezes por conta de crimes eleitorais. Então a conta vai chegar para essas pessoas. E daqui a pouco eu vou ter que inaugurar no nosso portal o Momento Papuda, para falar do que vai acontecer com essas pessoas todas. Bom, a matéria aqui do UOL, do Jamil Chad: bolsonaristas tentam impedir declarações de Sanders. Gente, a situação bizarra. Eu até fiquei torcendo, né, muitas vezes para esses bolsonaristas, que eu apelidei de canjicas, para que eles saíssem, né, da frente dos quartéis quando o Lula ganhou as eleições, assim, mas quando eles começaram a insistir, e eu percebi o que iria acontecer com a mudança de governo, eu comecei a torcer para eles ficarem lá. Fiquem lá, fiquem o máximo que vocês puderem, vamos ver o que vai acontecer depois, enfim. E a profecia, né, a previsão aqui, apesar de não ser religioso, se confirmou. Essas pessoas todas acabaram indo para a cadeia, estão amargando ali, todas não, né? Muitas delas foram para a cadeia. Agora a cadeia está ficando mais próxima de outras pessoas também, como eu vou mostrar aqui para vocês. E o grupelho bolsonarista, lá nos Estados Unidos, eu também fiquei torcendo para eles fazerem algum tipo de manifestação, eles tentarem, por exemplo, invadir a Casa Branca, colocarem pneus no meio das ruas, né, tentando impedir o tráfego ali de cidadãos norte-americanos, né, criarem algum constrangimento, alguma autoridade norte-americana, né, mas, enfim, parece que eles sentiram que se eles fizessem isso, o canjiquismo internacional iria fazer com que eles fossem para a cadeia de uma forma muito mais instantânea do que aqueles que já estão na cadeia aqui no Brasil. Mas até tentaram, tá, gente? Olha aqui que eles tentaram fazer com o senador Bernie Sanders. E veja bem, é um senador do seu país que está lhe dando uma entrevista sendo perturbado por estrangeiros, por alienígenas que estão achando que tem o direito de atacar um senador da República Norte-Americana. Vamos acompanhar esse trecho aqui. Say a few words, which will be a little bit hard to say, but let me just say, hey, you know what? Hey. Tem uma hora, ele é muito educado, né? Mas ele não aguentou, né? Ele deu um ei ali e mandou esses canjicas alucinados calarem a sua matraca. Aqui, para vocês terem noção de quantas pessoas eram, é isso aqui, ó. O grupo é exatamente esse aqui, dá uma meia dúzia, sendo que ali ainda tinham três dentro dessa meia dúzia que estavam ali ainda para apoiar o presidente Lula, né? Então, o canjiquismo internacional, canjica, gente, só para salientar aqui, né? Os canjicas, a revolta dos canjicas era aquela revolta de pessoas que estavam numa cidade que estava totalmente tomada, né, pela loucura, né, por um hospício ali comandado pelo Simão Bacamarte no conto O Alienista de Machado de Assis. Então apelidei essas pessoas translocadas de os canjicas aqui no Brasil e no caso aí os canjicas internacionais. Pois bem, a essa condição que o ex-presidente da República foi convertido. Uma figura medrosa, um moleque e reunindo pessoas alucinadas, covardes, porque cadê a coragem dessa gente toda, né? Parece que tiveram noção que lá nos Estados Unidos o buraco é bem mais embaixo e a justiça chega rapidinho quando o cara... Sobretudo muitos que não estão numa situação legal nos Estados Unidos. Inclusive o ex-presidente da República, daqui a pouco ele vai ter a situação dele colocada num raio-x para ver se ele vai poder ficar lá ou se ele vai ter que migrar para outro lugar. Bom, e agora de tarde a gente vê essa notícia aqui. Irmã de governador de Roraima é alvo da Polícia Federal em operação que investiga lavagem de dinheiro por meio de ouro ilegal. Gente, o governador de Roraima, ele tem o nome de denário, que quer dizer dinheiro, né, que vem da corruptela ali do latim, né? Então, esse homem que colocou dinheiro, que o nome dele não é esse, tem um sobrinho que foi preso pela Polícia Federal e agora a irmã também que investiga, numa operação que investiga ouro. Os políticos de Roraima, em sua grande maioria, têm algum tipo de vinculação com esse tipo de negócio que roda a céu aberto. Então, é fundamental que o governo federal tenha uma ação muito contundente, que as autoridades ajam de uma maneira muito contundente para fazer uma varredura nessa estrutura toda que está destruindo a região norte do nosso país, está possibilitando a riqueza do solo brasileiro, destruir as populações indígenas e evadir aqui riquezas do nosso país, né? Foi preso com ouro, foi preso lá com outros minérios, enfim.
Foi um negócio impressionante, a gente vai ver mais notícias sobre isso mais à noite. E dentro desse capítulo aí da papuda, né, a ex-mulher de Bolsonaro, ela também se evadiu do Brasil, levou o filho 04, ela agora adquiriu a nacionalidade norueguesa. Todo mundo, gente de família, brasileiro, disputou a eleição com camiseta, com a foto do Bolsonaro. Brasil acima de tudo, né? Só que também, essa aí não foi para a Itália, essa foi para a Noruega. Eu tenho recebido algumas perguntas aqui sobre o comportamento do Augusto Aras, que está se fazendo de morto também. Ele denunciou uma série de bolsonaristas, essas pessoas que quebraram os prédios públicos aqui no Brasil, e alguns analistas têm feito uma leitura que o Augusto Aras está eivando essas ações de nulidades, porque a matéria é: denúncias da PGR contra golpistas antes de conclusão de inquéritos irritam Polícia Federal. Delegados veem ação midiática de Augusto Aras para melhorar a imagem após a atuação durante Bolsonaro. O senhor Augusto Aras ele vai ter muitas explicações a dar. E muitos processos que dizem respeito a Bolsonaro, que foram levantados, muitas acusações foram levantadas durante a CPI da pandemia, vão ser ressuscitados assim que entrar um novo procurador-geral da República. E os processos todos, eles vão cair agora para a primeira instância, conforme um despacho hoje da ministra Carmen Lúcia. Essa visão dessa matéria aqui, que estaria eivando de nulidades essas denúncias do PGR, Augusto Aras, elas não procedem por uma razão muito simples. A denúncia chega até o juiz, o magistrado. Se o magistrado olha a denúncia ali e ela não está muito bem feita, ele pode mandar voltar para refazer, para fazer um aditamento, ou seja, consertar aquilo. Então isso não representa impunidade, não. Essa avaliação não está certa, tá? E eu tinha separado aqui mais esse tema aqui. Carmen Lúcia envia para a primeira instância pedidos de investigação contra Bolsonaro. No nosso momento papuda aqui do portal. Entidades acionaram o STF após ataques de Bolsonaro à corte nos eventos de 7 de setembro em 2021. Ministra disse que, como não é mais presidente, Bolsonaro deixou de ter foro privilegiado. Então tem 6 investigações que estão sendo distribuídas agora para a Justiça Federal do Distrito Federal, primeira instância. O Bolsonaro sendo condenado, ele vai ter direito de recorrer à segunda instância, STJ, mas vai parar tudo no Supremo Tribunal Federal. E quando esses assuntos chegarem até o Supremo Tribunal Federal, como estará a imagem do ex-presidente com tantas coisas eclodindo, com tantos crimes que vão surgir, mais ainda investigações, com a quebra de sigilos? Como é que estará essa criatura? Não é por outra razão que ele não volta para o Brasil e está vivendo o seu exílio solitário, está um homem livre, mas preso ao mesmo tempo, com vergonha de botar os pés no nosso país ou com muito medo, porque, como dizia a vovó, quem tem medo. Do ponto de vista econômico, nós continuamos essa semana vendo uma série de engodos, como essa aqui do Arthur Lira defendendo a autonomia do Banco Central, a mídia inteira fazendo um bombardeio incessante a favor da autonomia do Banco Central, que privilegia banco, e contra o povo brasileiro e contra a iniciativa do governo Lula de enfrentar essa questão. Gente, a solução para o presidente Lula para enfrentar essa quadrilha e essa situação que vai amarrar o governo dele é fazer uma frente ampla, assim como foi feita uma frente ampla eleitoral, fazer uma frente ampla contra os juros altos. Convocar empresários, administradores, servidores públicos, sindicatos, a população de uma maneira geral, para colocar essa questão em xeque, para reunir força suficiente para fazer com que o Banco Central, já que ele não está sob a tutela do governo federal, que ele esteja sob a tutela da vontade do povo brasileiro, que não quer ficar mais pagando o banco e ficando cada vez mais pobre. São essas as questões, eu fecho aqui o nosso papo com essa sugestão, para jogar aqui para as redes, né? Quanto mais força tiver o mandatário, tiver o presidente da República para enfrentar essas situações, mais a gente consegue fazer avanços aqui no nosso país, situações, avanços esses, né, que são cada vez mais emparedados pela insanidade, pelos inescrupulosos, pelos vigaristas, banqueiros, todos juntos com a chancela da mídia aqui, da grande mídia aqui no nosso país. Mas ainda bem que nós temos esses espaços aqui, né? Gente, mande seu comentário para cá, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!